Boa noite. Mais um momento aqui com seu amigo Pastor João Araújo, onde iremos meditar nesse canal a Palavra de Deus, a minha Bíblia antiga, e hoje eu quero refletir com vocês sobre a parábola do semeador que Deus aqui nos fala. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 8, começando aqui do versículo 4 em diante. Vamos atentar à leitura da palavra de Deus, que diz assim: E ajuntando-se uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E a outra caiu em espinhos, e crescendo com eles espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos, 100 por um. Dizendo ele essas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. E os seus discípulos os interrogavam, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estavam junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salve crendo. E os que estão sob pedras, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E, no tempo da tentação, se desviam. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. Mas aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam com um coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Glória a Deus, amados. É a parábola do semeador que Deus aqui nos fala. A coisa mais importante é entender que Jesus ensina sobre essa parábola, mostrando o caráter do coração do homem. Os 4 tipos de terrenos ou situações representam como uma pessoa recebe a palavra. Que essa palavra, essa semente, é a palavra de Deus. E a terra em que ela cai é o nosso coração, é o seu coração. E o texto é muito claro quando ele vai revelar como se comporta cada um. E Jesus aqui explica a própria parábola. Primeira situação, ele aqui diz, aqui no versículo de número 12, ele diz: Os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem a palavra, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salve crendo. Essa é a semente que cai no caminho. Vem o diabo e tira do coração a palavra. Ela não chegou a se enterrar, não é?
e uns passarinhos do céu e ali comem aquela semente sem ela morrer, sem ela se enterrar. Representa aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas o diabo tira do coração. A pessoa vai para a igreja, acha interessante, está sendo tocado, acha bonito, tem até vontade de ser crente, mas aí vem alguém e diz: você é louco? Vai deixar de ir para as festas? Você não consegue ser crente. Deixe de fumar primeiro. Não é? É o diabo. Deixe de fumar. Você não vai conseguir. Vão zombar de você. Essa questão de ser crente é para poucas pessoas. Todo pastor é ladrão. O diabo coloca 1000 situações para tirar o ânimo daquela pessoa que ouve a palavra para não se converter. Muitos são vítimas dessa situação. Então aquela pessoa que ouve a palavra, tem interesse, quer entrar, quer se converter, mas de repente muda de ideia, porque vem o diabo e semeia nele a dúvida, o medo. O segundo tipo foi o que caiu entre pedras. Caiu entre pedras. O texto aqui vai falar que caiu entre pedras. Diz assim: a outra caiu sobre pedras e nascida secou-se, pois que não tinha humildade. O que isso representa? Está bem aqui no versículo 13. Olha aqui, ó. E os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas se desanima quando vem a tentação. É o tipo de semente que foi germinada, plantada entre pedras, caiu num terreno cheio de pedras. É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, entrega a vida para Jesus, mas não tem uma fé firme. O terreno do coração é bem rasinho, tem muita pedra, não tem raiz profunda. Aí quando vem a tentação, as festas, os carnavais, o colega que chama para sair, começa a pesar, começa a querer olhar para trás, porque a sua fé é muito fraca, é muito rasa. Aí se desviam com facilidade, porque o seu coração ainda está contaminado com as paixões do mundo. É o fogo de palha, né? Aquela fé inicial, aquele ânimo, mas no dia da tentação se desvia porque não tinha raiz. A palavra aqui, raiz, que não tem raiz. A sua fé não tinha raiz. O outro tipo foi a que caiu entre os espinhos, versículo 7, ó, a que caiu entre os espinhos. E aqui diz, bem aqui em cima fala: e crescendo ela, os espinhos a sufocaram. Chegou a crescer, só que os espinhos sufocou. Que tipo de semente é essa? Que tipo de coração é esse? Que fala que caiu entre os espinhos. Esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites dessa vida, e não dão fruto com perfeição. É verdade. Aqui não disse que ele se desviou, aqui não diz que deixou a fé, diz que simplesmente produz fruto, mas não com perfeição, porque os espinhos sufocam a sua fé. Tem muito crente na igreja que é assim, que não tem maturidade, que não tem firmeza, não é? A plantinha chega a crescer, não é? Mas aí, por ter muito apego ao mundo, não dão fruto com perfeição. Dão fruto, pouco fruto, porque estão muito apegados aos cuidados e riquezas dessa vida. Às vezes ninguém sabe se a pessoa realmente é crente ou não, se é convertido ou não. O que caiu no caminho nem chegou a se converter.
que caiu entre pedras se desvia na primeira tentação. Esse aqui fica na igreja, mas com um pé na igreja e um pé no mundo. Essa semente que caiu entre os espinhos é o tipo de crente que fica um pé na igreja e um pé no mundo. Carnal, problema, não é? Problema, o eu muito aflorado, porque vive entre espinhos, né? E não dão frutos com perfeição, porque estão muito apegados às riquezas e deleites desta vida. Mas aí, a última semente, versículos 8, que fala: a outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos 100 por um. Dizendo essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A semente caiu em boa terra. É a pessoa que ouve, aceita Jesus e persevera. Está bem aqui. Versículo seguinte vai falar para a gente, versículo de número 15. Aqui: caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Glória a Deus, com perseverança. Aquela pessoa que entrega a vida para Jesus de verdade e que se dedica a Ele, morre para o mundo, é ovelha. Por isso que dão fruto com perseverança, porque a terra é boa. Foi para Jesus pela razão certa, porque reconheceu que é pecador, que precisa do perdão de Deus, não é? Meus amados, para concluir, a semente não tem nenhum problema, porque a semente, ela é o que? A palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Ela é poderosa para mudar qualquer pessoa. O problema está no coração do homem. O seu coração é como aquele que cai no caminho, entre pedras, entre espinhos, ou como aquela que caiu em boa terra. Se o seu coração tiver a motivação certa, for uma boa terra, Deus produz em você a sua obra e você vai perseverar na fé. Você vai frutificar. Você vai dar muitos frutos para a glória do Senhor Jesus. Vai ter a sua salvação, o perdão dos seus pecados. Os espinhos, você não vai ter isso. Por quê? Porque você não caiu entre os espinhos. Você não tem cuidado com as riquezas e os prazeres deste mundo, porque sua terra é boa. E você conserva essa palavra com coração honesto e dar fruto com perseverança. Que Deus abençoe você. Que o seu coração seja como uma terra boa e que produza fruto com perseverança. Que Jesus te abençoe e que Deus seja glorificado por mais uma palavra de Deus, do seu amigo pastor João Araújo, da Igreja Batista em Morada Nova, a parábola do semeador. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.